Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Dá-nos discernimento espiritual, dá-nos entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração. Nós queremos aprender e ouvir a Tua voz em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui antes para o ensaio do louvor, e aí eu compartilhei com os irmãos. E aí o Fábio falou: pastor, então hoje fale de Apocalipse. Né? Acho que lembra de mim e fala de Apocalipse. Hoje eu não vou falar de Apocalipse, né? Vou deixar para um outro momento, né? Falarmos de Apocalipse. Eu amo falar de Apocalipse, mas hoje eu quero falar daquilo que nesses últimos dias Deus tem ministrado no meu coração, e eu creio que é para nós também como igreja, é sobre a sabedoria. Nós precisamos da sabedoria divina, nós precisamos ter um saber espiritual, nós vamos ter uma inteligência espiritual. Irmãos, e hoje eu estava orando, falei: Senhor, eu já tenho aí 42 anos de idade, e eu não quero viver qualquer tipo de vida. Eu não quero viver com o mesmo caráter do mundo, não. O meu caráter tem que ser elevado, porque é o caráter de Cristo. O meu conhecimento das coisas tem que ser muito maior do que o que o mundo tem. Vocês estão me entendendo? Eu falei: Deus, hoje mesmo, de manhã eu estava no meu tempo de oração, falando: Deus, eu quero ter uma vida com mais graça, com mais favor, com mais sabedoria do Senhor. Eu quero ter um padrão elevado de vida. Por quê? Porque se o mundo tem um certo tipo de moral, se o mundo tem um certo tipo de generosidade, se o mundo tem uma certa alegria, irmãos, nós somos de Cristo, Cristo habita em nós, a sabedoria que é Cristo está em nós, então nós temos que ter um nível mais elevado. Irmãos, nós temos que ter uma prosperidade maior do que a do mundo. Eu não estou falando simplesmente financeira, de dinheiro, eu estou falando de vida, de desfrute. Com aquilo que você ganha, você é feliz, você vive bem, você desfruta com a sua família, você tem tempo de qualidade com a sua família, você tem tempo para estar com aqueles que você ama, você consegue viver uma vida abundante, um casamento abundante. Então peraí, por que nós estamos nesse mundo e o mundo vive às vezes a mesma vida que nós vivemos? Ou às vezes nós ainda continuamos vivendo as mesmas crises que nós vivíamos lá atrás, os mesmos problemas. Peraí, não. É tempo de avançarmos, é tempo de crescermos espiritualmente, é tempo de termos um conhecimento espiritual, um saber. Não estou falando simplesmente de um conhecimento natural, mas estou falando de uma sabedoria de Deus. Bom, eu gostaria então de compartilhar Provérbios capítulo 1, versículo 7, vou começar com esse texto, e olha o que a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você não é louco, amém? Só os loucos é que desprezam o ensino, só os loucos desprezam o conhecimento de Deus. Isso é loucura, não conhecer a Deus. Então o fato de você estar aqui já mostra que você não é esse louco, porque você parou para estar aprendendo da palavra de Deus, você parou aqui para ouvir de Deus, então isso tem muito valor espiritual. Então o que é o temor do Senhor, que é o princípio do saber? O temor significa respeito, reverência. Então se eu referencio alguém, se eu respeito alguém, eu paro para ouvir o que aquela pessoa diz. É verdade ou não é? Filhos que respeitam pais, o que acontece? Eles ouvem os pais, eles ouvem o conselho do pai. Por quê? Porque dá valor ao que o pai fala, e por isso vão ser bem-sucedidos. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongues os dias da tua vida. Olha que promessa. Então o temer a Deus é nesse sentido, é dizer: eu respeito o meu Senhor e eu quero aprender dele, eu quero receber o que ele tem para mim. Então você sabe, há uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Ou o conhecer é mais ou menos da seguinte maneira, só uma ilustração. É você saber, o conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Mas qual que é a sabedoria? Não coloca o tomate na salada de fruta. Isso é sabedoria. Vocês estão me entendendo aqui? Então saber que é uma fruta é um conhecimento, mas é tolice você colocar tomate lá na salada de fruta. Eu nunca vi, por sinal. Eu espero que você não faça. Me chame, né, para experimentar, por favor, né? Você pode até fazer uma salada de fruta,
né, para mim, porém não coloque tomate. Precisa haver o que? Sabedoria. Então, irmãos, nós precisamos não é apenas conhecer de Deus, saber o que está escrito, mas é usar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Como que eu vou colocar agora em prática aquilo que eu aprendi, o que eu recebi de conhecimento, né? Na verdade, irmãos, nós não temos problemas mesmo. O que nós temos é falta de sabedoria. Não temos problemas financeiros, temos falta de sabedoria porque não sabemos lidar como deveríamos lidar com o dinheiro. Não temos problema de casamento, nós temos falta de sabedoria para lidar no nosso casamento. Esse é o problema, irmãos, porque nos falta o quê? O saber espiritual, a inteligência espiritual. E aí você vai ver, a primeira vez que aparece essa palavra sabedoria na Bíblia, está lá em Êxodo, quando estava construindo o tabernáculo. Êxodo 28, versículo 3, diz assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Ou seja, falará a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. O que essa palavra espírito significa? A palavra espírito significa sopro. É como se Deus estivesse soprando, Heber, a sabedoria sobre a sua vida. Então há um sopro de vida, há um sopro de sabedoria. Deus soprou a sabedoria dele naqueles homens, para que aqueles homens fizessem de acordo com aquilo que Deus desejava. E eu creio que o mesmo sopro do Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Hoje Deus sopra a sabedoria sobre nós. Hoje nós vamos ter um saber espiritual que vai mudar a nossa sorte, vai mudar o nosso casamento, vai mudar as nossas finanças, vai mudar o nosso ministério, vai mudar os nossos relacionamentos, vai mudar as nossas células. Tudo vai mudar ao nosso redor quando nós recebermos da sabedoria divina do Senhor. Aleluia. Quantos querem a sabedoria de Deus, digam amém. Amém. Ainda em Êxodo capítulo 31, versículo 3 diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade. Essa habilidade é sabedoria no original. Então o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Quem que encheu aqueles homens, irmãos? Foi Deus ou não foi? Então não foi algo natural, não foi a sabedoria natural. Eu sei que nós preocupamos muito com a sabedoria natural, pelo conhecimento natural, e é importante que você saiba mesmo. Mas sabe de uma coisa, tem algo mais importante que a sabedoria divina. Nós precisamos ser uma igreja que conhece a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus na realidade. Sabe por quê? Porque aí sim nós vamos viver uma nova história em nossas vidas, no nosso casamento, nas nossas finanças, quando nós tivermos a sabedoria que vem do alto. Agora, o que eu faço para ter sabedoria, pastor? Peça. Fala para a pessoa do seu lado, peça. Pergunta para ela, você quer sabedoria? Então peça para Deus. Entende? Peça para Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Uau, você quer sabedoria? Peça. Eu tenho pedido. Quantos vão pedir aqui? Eu quero sabedoria. Eu tenho pedido toda hora: Senhor, me dá sabedoria. Dá sabedoria à minha casa, à minha esposa, aos meus filhos, à minha liderança, aos meus irmãos da igreja, aos pastores. Dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria. Precisamos de sabedoria. E eu quero que você saia daqui hoje orando assim também: Senhor, dá-nos sabedoria. Eu vou ser sábio. Eu vou ter um conhecimento espiritual. Eu vou saber o que os outros não sabem. Eu vou conhecer o Senhor como nunca conheci. Eu vou ter experiências com o Senhor que eu nunca tive, porque o Senhor me enche de sabedoria. Aleluia, aleluia. Ore assim: Senhor, enche-me de sabedoria, né? Salomão foi o homem mais sábio da terra, e tudo porque no dia do grande desafio que ele estava enfrentando, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas o que ele pediu, irmãos? Sabedoria. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande
povo. Então veja, Salomão foi o homem mais sábio, e ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. Então, sabe de uma coisa? Porque aí a Bíblia diz, porque ele não pediu riquezas, porque ele não pediu vitória sobre os seus inimigos, todas essas coisas Deus acrescentou. Por quê? Porque ele pediu a coisa certa. Nós precisamos saber espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não pode ser apenas um conhecimento religioso. Você saber que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. É realmente ter essa revelação e esse conhecimento íntimo. E diante das circunstâncias, você realmente falar: Deus, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei, eu tenho a certeza, e eu ando em paz, que nada vai me faltar. Eu tenho a certeza de que eu estou guardado debaixo das suas asas, sobre as suas penas eu estou seguro. Aleluia. Não foi o que o pastor Márcio pregou para nós? Mas não é simplesmente um conhecimento natural, mas é uma revelação no Espírito. É uma verdade espiritual. Falando sobre esse texto, né? Eu estava compartilhando na célula, e até mandei a foto. Eu passei uns dias no Brasil, e aconteceu que quando eu cheguei em casa, era por volta da meia-noite, tinha um visitante na porta da minha casa. Uma visitante, uma andorinha, fez um ninho bem no extintor, em cima do extintor, na caixa de extintor, bem na porta. E colocou os galhos, tudo, fez um ninho mesmo. E depois, nos outros dias, eu vi que tinha 2 ovinhos lá. E depois, no outro dia, eu vi que nasceu. E eu estou acompanhando todo o processo, estou cuidando lá da andorinha. É bíblico, né? Então, um texto da Bíblia, né? Em Salmos, que diz que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu. Não é verdade? Mas em Salmo 91 diz que sobre as asas do Senhor nós estamos seguros. E é interessante que, então, um dia eu passei lá, tá lá os filhotinhos crescendo, mas eu não vi os filhotes. Eu fiquei pensando: será que se perdeu por aí? Será que caiu? Será que alguém veio, atacou e tirou ali do ninho? Mas não. Aqueles 2 filhotes estavam debaixo das asas, estavam guardados. Então veja, saber a Bíblia, de que o Senhor é aquele que sobre as suas asas te cuida, guarda de você, é uma coisa, mas ter a revelação, um saber espiritual, e aquilo ali gerar uma fé e uma tranquilidade, é uma sabedoria de Deus. É um conhecimento espiritual. Já não é mais algo natural, não é menos um conhecimento na mente, não é mais a letra, mas é o Espírito que vivificou a letra, que trouxe vida, trouxe revelação. Então o que nós precisamos é da palavra se tornar real nas nossas vidas. Irmãos, nós somos crentes. Fala para o irmão do seu lado: você é crente, você tem que ser diferente. É verdade ou não é? Nós temos que ter outro nível de fé, outro nível de postura, outro nível de prosperidade, outro nível de sabedoria, outro nível de casamento, outro nível de filhos. Por quê? Porque nós temos o Senhor e Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar que você e a sua família estão debaixo da sabedoria do alto. Aleluia. Sabe de uma coisa? O grande problema das pessoas também, às vezes, não receber mais, é porque elas acham que são, ou acham que sabem. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, Paulo escreveu: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Vocês entenderam esse versículo? Está dizendo o seguinte: se você se julga conhecedor, que é sábio, que sabe, pode falar comigo que eu sei, que eu respondo, que eu sei tudo, com efeito você não aprendeu ainda como convém saber. Sabe como convém saber? É reconhecer que não sabe. Eu nada sei, mas o Senhor sabe todas as coisas, e eu vou até aquele que sabe todas as coisas, e Ele vai me ensinar, e eu vou aprender dele, e eu vou receber dele. Isso é sabedoria. Quando você se volta, o fato de você estar aqui hoje no culto te faz alguém mais sábio, porque você agora está recebendo o ensino da palavra. Agora, eu sei que nós fazemos várias orações, mas nós temos que ver o que os homens de Deus oraram, o que Paulo orou, porque o que Paulo orou tem a ver também, e é para nós um exemplo e um modelo. E vamos ver o que Paulo orou ali para os Efésios capítulo 1, versículo 16.
Essa tem que ser a nossa oração também. Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Qual que é a oração que Paulo ora? Olha só. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo te prospere, te dê muito dinheiro, né, te dê uma casa própria. Não está escrito na sua Bíblia isso não? Ah, tá bom. Nem na minha. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo se põe de joelho e Paulo vai orar. E ele vai orar para quê? Senhor, traz revelação, traz espírito de sabedoria, que o teu povo tenha sabedoria do alto. Olha a oração, olha que oração poderosa. Olha que oração que vai mudar a história daquele povo e vai mudar a nossa história também. Se a partir de hoje você decidir orar por sabedoria, você vai ver sua história sendo mudada, você vai ver o seu casamento sendo mudado, você vai ver as suas finanças sendo mudadas. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Irmãos, e eu quero que nós possamos ir para um novo nível de sabedoria de Deus, de conhecimento de Deus. Olha só o que Paulo entendeu, teve revelação. 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas vós sois dele, ou seja, vocês são de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Primeira coisa está aí. O que Jesus se tornou, irmãos? Primeira coisa, qual foi, irmãos? Fala mais forte. Mais forte. Com toda a sua força. Sabedoria. Jesus se tornou o que? A nossa sabedoria. O saber que nós não tínhamos, agora Ele nos dá. O conhecimento espiritual. Por isso, a partir de hoje nós vamos viver uma nova história nas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, honestamente, eu não aceito que nós vivamos como o mundo vive. Não, nós temos que ter um outro nível de vida, um novo nível de vitória, um novo nível de prosperidade, que eles não têm, porque nós temos a sabedoria do Senhor. Olha a oração de Paulo também aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Irmãos, eu estou um pouco 2x, é porque eu tenho pouco tempo me resta, e eu quero aproveitar essa oportunidade. Ouça. Quantos aqui, honestamente, quando vocês ouvem pregação 2x, honestamente, é só eu que ouço, pastor Luiz 2x, eu escuto, até mais, eu ganho tempo, né? Aleluia. Meus filhos estão me ouvindo todo dia, porque eu estou, esse mês de provérbios, são 31 capítulos, então eu estou fazendo lives todos os dias, de cada capítulo, né? Então amanhã é dia 7, então amanhã vai ser o capítulo 7 que eu vou compartilhar. E eu então falei na minha casa: vocês não fazem nada antes de me ouvir. É duro, né? Mas é o fato, eu ainda tenho essa autoridade em casa, né? Depois vão crescer, não tem mais jeito. Mas enquanto eu tenho, eu falo assim: meninos, vocês vão me ouvir. Todo dia vocês vão me ouvir esse mês, né? E aí eu chego em casa, às vezes, tá lá eu na televisão, 2x, aí a mãe fica indignada: você está entendendo o que seu pai está falando, dessa velocidade? Não faça isso. Eu não me preocupo tanto, se ele estiver me ouvindo eu estou feliz, né? E você sabe uma coisa, eu estou fazendo isso com os meus filhos, porque eu sei que é uma oportunidade de eu levá-los a conhecer a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo, né? Então nós estamos aí compartilhando esses dias, tem sido uma grande bênção. Bom, mas vamos ver que o Paulo então ora, Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos, não paramos de orar por vós e de pedir que o quê? Transbordeis, né? De vitória, de bênção, de milagre. Não. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em todo o quê? A sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava por conhecimento, por entendimento espiritual, por sabedoria. E nós devemos orar o quê? Por isso também. O mesmo. Se ele orou, nós devemos orar também. Olha só, por qual propósito? Versículo 10: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado.
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, quando você adquire sabedoria, você vai frutificar em toda boa obra, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia! Quando você tem a sabedoria, você tem o conhecimento de Deus, você sabe qual que é a sua herança. Quando você tem a luz, você sabe o caminho que você deve andar. Você vai andar no caminho certo, você vai andar na direção certa, você vai dar a resposta certa. Nós pastores precisamos de sabedoria demais. Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Nós estamos com o microfone aqui. Nós lidamos com vocês. São rebanhos preciosos do Senhor. Às vezes nos falta sabedoria. Às vezes nós não enxergamos o que você está passando. Às vezes nos falta sabedoria para lidar como deveríamos lidar. Então eu, como pastor, preciso de sabedoria. Você é um líder de célula, você precisa de sabedoria. Tem pessoas que são mais chatas do que outras. Não na sua célula, né? Tem as chatices, como o pastor Alex bem disse, todos são diferentes, né? E você sabe uma coisa, e Deus coloca a gente tudo junto, né? E olha, e não tem essa, você ficar pulando de célula em célula também, não vai resolver. Porque o problema não é a célula, somos nós. Então nós somos o problema, entende? Mas qual que é a sabedoria? Permaneça junto, vai dar certo. Você sabe, só um parênteses aqui, você sabe como que era as tábuas do tabernáculo? Elas precisavam ser colocadas juntas, só que a madeira é de acácia, era torta, mas não podia fazer barulho. Então o que eles pegavam? A tábua com a outra assim, sem fazer barulho, dava uma lixadinha assim, até se encaixar perfeitamente. Vocês estão entendendo? Às vezes demora um pouquinho mais do que os outros, mas nós vamos né? Dando uma, né? Uma trombadinha de vez em quando, mas nós vamos resolver. Então não dá para você sair na primeira trombada, senão o casamento não existiria. Porque quantas trombadas já teve? Hoje, pastor, né? Pastor Vitor para cá, né? Então vocês estão juntos, permaneça junto, vai dar certo, permaneça, essa é a sabedoria, sabe? Fique junto, vamos estar tendo a revelação disso, com certeza isso vai nos fazer avançar e crescer, né? Ainda no capítulo 1, versículo 28 diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então por que nós devemos ensinar sobre a sabedoria? Porque é ela que vai nos dar a perfeição. Espero que até o final da palavra você acredite em mim. Quantos estão acreditando em mim? Não é em mim, é na palavra. Sabe, isso é muito importante, não é? Paulo também diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3: em quem todos os tesouros da sabedoria. O que é tesouro, irmãos? O que é o tesouro? Quando você fala em tesouro, o que você lembra? De riqueza. O que mais? De ouro. O que mais? Filhos são seus tesouros, seu marido, né? Meu tesouro, né? Mas é o tesouro por quê? Porque você valoriza. É verdade ou não é? O seu tesouro é na verdade o seu valor. Então a Bíblia diz que o seguinte: em quem os tesouros da sabedoria, ou seja, a sabedoria tem muito valor, e do conhecimento estão ocultos, ou seja, está oculto em Cristo o quê? Toda a sabedoria. O tesouro da sabedoria está oculto em Cristo. Aí você vai ler o livro de Provérbios. Eu quero desafiar você a fazer isso. Também estou falando para os meus filhos, eles têm que ler um capítulo por dia, eles estão fazendo, e também tem pedido para eles decorarem um versículo de cada capítulo. E eu só estou reproduzindo o que minha mãe fez comigo há long time ago, numa das férias de janeiro, há muitos anos atrás, né? Eu era bem pequeno ainda. Ela nos fez ler o livro de Provérbios, né? E decorar versículos.
E é interessante que também quando eu brigava com meu irmão, uma das formas de disciplina dela era me pôr para ler a Bíblia. Livro de Provérbios. Ouça a instrução de sua mãe, ouça a instrução do pai. Está tudo escrito lá. Verdade ou não é? Você acha por que eu estou fazendo isso com meus filhos? Estou pregando para eles. É direta mesmo, direta já. Direta já. Veja, eu só estou aqui passando aquilo que eu recebi, não é? Aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você seja cheio da sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Ainda tem alguns minutinhos que eu possa compartilhar com vocês. Me dá aí 4 minutos, só para eu ler alguns textos de Provérbios, amém? Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, versículo 1, né? 1:1. Para aprender a sabedoria e o ensino. Qual a finalidade desse livro de Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, bom propósito, bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça quem é sábio, isso vai crescer. E o instruído adquira habilidade. Para quê? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio de saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 8: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça sobre a tua cabeça, e colares, ou seja, algo honroso para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir, não os consintas, fique longe deles. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Filho meu, não te ponhas, versículo 15, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas dos pés, porque os seus pés correm para o mal, e os apressa para derramar sangue, ou seja, não anda como o ímpio anda. Você não deve andar para o mal, para o caminho do mal. Se o ímpio comete o mal, ou às vezes está ganhando alguma coisa, fazendo o que é errado, não vá para o mesmo caminho. Em nome de Jesus, você não precisa ir para o mal para ser bem sucedido. Você não precisa fazer coisa errada para prosperar. Em nome de Jesus. É isso que o livro vem nos mostrar, não é? E a gente vê que esses provérbios são poderosos, né? Nos dá muita sabedoria e muito conhecimento. Mais alguns versículos apenas, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Se você aceitar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, se você clamar por inteligência e por entendimento, você erguer a sua voz, Senhor, me dá entendimento, me dá entendimento. Se você buscar sabedoria como o ouro e a prata, talvez nós estamos nessa terra, estamos buscando o ouro, a prata, o dinheiro, mas eu queria desafiar você a buscar a sabedoria, a buscar o conhecimento de Deus. Quem sabe você não pode gastar um tempo a mais nesses dias, lendo a Bíblia como você nunca leu, talvez pegando livros de homens sábios que escreveram algo da parte de Deus para você ler. Separe textos, livros para ler nesses dias, ouça pessoas sábias, vai buscar como o ouro e como a prata. Eu sei que para buscar aqui o recurso, eu sei que a gente precisa também, né? Eu sei que os irmãos são muito bons, acordam cedo, né? Chegam tarde em casa, cansados, até mesmo pelo tipo de trabalho. Eu sei que vocês estão buscando isso, mas sabe, não despreze também o conhecer, e principalmente o conhecer de Deus, a sabedoria de Deus. É tempo de você se voltar para o Senhor, para aprender mais da palavra, né? O pastor Márcio está dando aí o curso de maturidade toda segunda-feira, para trazer riquezas espirituais ao seu coração. Para aqueles que já fizeram o curso de maturidade, vamos ter o CTL no segundo semestre, faça,
Para aqueles que já fizeram o curso de maturidade, o CTL, vai fazer o seminário, vai conhecer mais de Deus, vai adquirir a sabedoria, vai buscar mais o Senhor nesses dias. Pastor, não consigo ir sozinho, chame alguém para ir com você. Faz um propósito com alguém, de ler juntos um texto da palavra de Deus, talvez um capítulo por dia, ou talvez um livro juntos, não sei. Vamos crescer, gente, né? Como o pastor Alex disse, né? Como pai nós advertimos, nós ensinamos, nós estamos aqui com amor, com desejo de ver cada um de nós avançando no conhecimento e na sabedoria de Deus. Você sabe, nos falta muitas vezes o conhecer de Deus, conhecimento espiritual, mas nesses dias, nós como igreja vamos avançar em conhecer o Senhor, nós vamos ter a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ter a inteligência espiritual, e de repente nós vamos começar a ver as portas se abrindo, sabe, Deus te dando as palavras certas, junto com os seus clientes, Deus te dando a sabedoria para também adquirir mais clientes, para poder prosperar, ali também para ganhar mais vidas para Jesus. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé onde você está. Aleluia. Irmãos, tinha muito mais a falar com você, porque a palavra de Deus é tão rica e tão poderosa, né? Mas eu espero apenas ter despertado hoje a um desejo de orar por sabedoria. Sabedoria para o seu casamento, sabedoria para a sua liderança, sabedoria para viver nessa terra, nesse país, sabedoria para lidar com os relacionamentos que estão ao seu redor, sabedoria para lidar com seus filhos, sabedoria para lidar com seus pais, sabedoria para lidar com o mercado de trabalho, sabedoria para lidar com a sua empresa, sabedoria para lidar na vida da igreja, sabedoria para lidar no ministério de louvor, sabedoria para o nosso cônjuge, nosso esposo, nosso marido. Precisamos da sabedoria de Deus, irmãos. Precisamos ser sábios, precisamos ter a sabedoria dos céus como nunca antes. Irmãos, é tempo, sabe, é tempo de fazer isso, sabe, irmãos. Essa semana eu organizei todos os meus livros numa prateleira, porque tem que ficar à vista. Estava guardado, falei, não, tem que ficar à vista, tem que estar à vista, porque eu quero pegar e eu quero ler e eu quero aprender mais, eu quero mais. Quantos querem mais aqui? Sabe, desenterra aqueles livros que você tem de Deus lá, não é que você nunca leu, sabe, fala assim, não, em nome de Jesus, hoje eu vou começar a ler, vou chegar em casa, mesmo que eu leia um parágrafo, mas eu vou ler, algo vai entrar, algo de sabedoria vai entrar na minha vida todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou aprender, porque senão Deus vai me fulminar. Não, nada disso, é porque você quer desfrutar de uma vida mais abundante, mais próspera nele. Então nós precisamos do conhecimento dele, precisamos conhecer a Deus como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se você está com a sua família, ou está com o irmão aí do seu lado, sem a liberdade, nós vamos orar juntos como irmãos, clamando pela sabedoria do alto. Ore por você, mas ore também pela pessoa do seu lado. Ore para que Deus nos conceda sabedoria. Talvez nós precisamos de sabedoria para lidar com o nosso casamento. Peça sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para lidar no meu casamento, me dá sabedoria para lidar com a vida da igreja. Senhor, nós oramos nessa hora, Senhor, para o Espírito de sabedoria. Oh Senhor Jesus, nessa noite nós oramos por sabedoria da parte de Deus. Dá-nos da tua graça, dá-nos a sabedoria do alto, dá-nos uma inteligência espiritual, Senhor, que sejamos uma igreja que te conhece, uma igreja que conhece as verdades da tua palavra. Dá-nos discernimento espiritual hoje, abre os nossos olhos para vermos a importância do conhecimento de Deus, dá-nos o entendimento, dá-nos a clareza, dá-nos o discernimento espiritual, para que possamos avançar, para que possamos crescer, para que possamos prosperar. Livra-nos da confusão, livra-nos das brigas, livra, Senhor, do prejuízo por falta de sabedoria, Senhor, mas dá-nos a tua graça, dá-nos a tua graça de termos a sabedoria que é Cristo. Oh, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a sabedoria do alto, eu declaro que nós somos sábios no Senhor, que o Senhor nos faz sábios, o Senhor nos faz sábios, em
Em Ti, Senhor, nós temos toda a sabedoria, em o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, nós cremos na sabedoria do alto, nós cremos que o Senhor é conosco, nós cremos que o Senhor é por nós, nós cremos que o Senhor está aqui e ouve a nossa oração. Se nós pedirmos por sabedoria, o Senhor nos abençoa, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Irmãos, eu senti algo no coração aqui, enquanto eu orava, e eu quero que você diga amém. Você vai ver que o livro de Provérbios fala muito dos justos. E quantos são justificados em Cristo Jesus aqui? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21. E Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, quantos justos nós temos aqui? Quantos justos nós temos aqui, irmãos? Então, eu vou falar para você. Isso tudo aqui está em Provérbios. Você vai dizer amém. Enquanto eu leio cada versículo, você vai dizer amém. Eu vou dar um sinal, você vai dizer amém, amém. A morada do justo Ele abençoa. Amém. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Amém. O Senhor não deixa ter fome o justo. Amém. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Amém. A memória do justo é abençoada. Amém. A boca do justo é manancial de vida. Amém. A obra do justo conduz à vida. Amém. Prata escolhida é a língua do justo. Amém. Os lábios do justo apacentam muitos. Amém. O anelo do justo Deus o cumpre. Amém. O justo tem perpétuo fundamento. Amém. A esperança do justo é alegria. Amém. O justo jamais será abalado. Amém. A boca do justo produz sabedoria. Amém. Os lábios do justo sabem o que agrada. Amém. O justo é liberto da angústia. Amém. A geração do justo é livre. Amém. O desejo do justo tende somente para o bem. Amém. Os justos reverdecerão como a folhagem. Amém. O fruto do justo é árvore de vida. Amém. A raiz do justo não será removida. Amém. Os pensamentos do justo são retos. Amém. A casa do justo permanecerá. Amém. A raiz do justo produz seu fruto. Amém. O justo sairá da angústia. Amém. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Amém. O justo serve de guia para o seu companheiro. Amém. O justo aborrece a palavra da mentira. Amém. A luz dos justos brilha intensamente. Amém. Os justos são galardoados com o bem. Amém. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Amém. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Mas o justo ainda morrendo tem esperança. Amém. Na casa do justo há grande tesouro. Amém. O coração do justo medita no que há de responder. Amém. O Senhor atende a oração dos justos. Amém. Os lábios justos são o contentamento do rei. Amém. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Amém. O justo anda na integridade. Amém. Felizes lhe são os filhos depois dele. Amém. Praticar a justiça é alegria para o justo. Amém. O justo dá e nada retém. Amém. Grandemente se regozijará o pai do justo. Amém. O justo é intrépido como leão. Amém. Os justos se multiplicam. Amém. O justo canta e se regozija. Amém. Amém. Uau! Quantas promessas do justo! É sabedoria. Precisamos conhecer que a nossa herança, Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a nossa oração, irmãos. Em nome de Jesus, caiu 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Seremos guardados, protegidos pelo Senhor. Você precisa conhecer a palavra. Definitivamente você deve decidir por conhecer a Bíblia, por conhecer a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Erga suas mãos, diga assim: Senhor Jesus, dá-me sabedoria. Dá sabedoria para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos. Dá sabedoria nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus estudos, para aprender essa língua. Dá-me sabedoria, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e eu espero no Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.